Pan de hoje, uma máquina que desafia os limites. Você vai conhecer a Lamborghini Temerário, que traz o bravo instinto selvagem sobre 4 rodas. Estivemos na Patagônia para te mostrar a Ford F-150 em sua nova versão Tremor. Ainda num frio de menos 2 graus Celsius, Marcos Camargo faz um raio-x completo da picape Ford Maverick na mesma versão. Da terra dos hermanos e de volta para o Brasil, conversamos com o diretor de rede de vendas da BYD, Henrique O'Rourke, sobre a expansão da marca em 2025. Léo Maringulo encara a pista a bordo do Porsche 911 Carrera T, direto do circuito Velocitar. E para comandar essa edição do programa, Alex Rufo sai do conforto dos estúdios da Jovem Pan e vai direto para diversão no Beto Carreiro World. Opa! Peraí, diretor. Agora eu também quero um dia no parque, hein? Tomar um sorvetinho, comer uma pipoquinha. Bom, enquanto a minha vez não chega, se ajeite bem aí no cockpit e aperte os cintos, porque o Máquinas na Pan está só começando. Máquinas na Pan. O Máquinas na Pan dessa semana resolveu escolher um cenário bem diferente para a gravação do programa. Aqui no Beto Carreiro World, a área temática do Hot Wheels. E você vai entender por quê. Sabe aqueles carrinhos que você coleciona quando você é pequeno e até mesmo quando é adulto? Pois é, aqui na área temática do Hot Wheels, você tem eles no tamanho real. E um super show lá atrás também, que é o Epic Show. Mas agora a gente vai para um show um pouquinho diferente. Eu vou levar você para o sul do nosso continente para conhecer a nova Ford F-150 Tremor na belíssima região do País dos Hermanos, a Patagônia. Bom, e o Máquinas na Pan está na região da Patagônia, uma região belíssima aqui da Argentina, muito frio. Hoje já nevou logo cedo, mas dentro dessa cabine aqui muito calor. Ao meu lado, Sérgio Quintanilha, uma lenda de automóvel e de automobilismo. E lá atrás um casal que eu não sei nem como coloco mais as credenciais dele. Se eu falar um casal nota 10 ou nota 20, vão achar que eu estou ficando velho. Mas Eduardo Bernasconi e Karina Simões, meus queridíssimos aí, que tem vários projetos, são os criadores, produtores, na verdade, também do Festival Interlagos, tanto de motos quanto de carro, né, Edu? É isso aí, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora, e já já estaremos lá junto com Edu para ver 2 rodas e também 4 rodas. Bom, a gente está aqui na Argentina para conhecer a linha Tremor, tanto da F-150 quanto da Maverick. Nós estamos agora na F-150, que é a picape mais vendida e com uma margem muito grande para a concorrência nos Estados Unidos. É absurdo, me parece que são 45 anos já na liderança. É uma liderança que a gente nunca viu em nenhum outro setor, fora Corolla no mundo inteiro, tal, como sedã, mas como picape, F-150 dá banho lá nos Estados Unidos. E aqui, a linha Tremor. O que é essa linha Tremor? É uma linha que ela tem vocação off-road, mas de altíssima performance. É isso, né, Quinta? Sim, a ideia da Ford é fazer com que dentro de uma mesma linha de carro você tenha várias características diferentes. Então, é como se você colocasse carros diferentes para o público escolher. Isso é muito mais vantajoso em termos econômicos
e muito mais versátil para quem está escolhendo um carro, né? Então, quem quer um carro confortável, mas que tem aquela pegada, aquela capacidade off-road muito superior, a Ford está oferecendo essa linha Tremor ali. E com uma suspensão bem diferenciada, né? Troca de amortecedor, de mola, de bucha, enfim, vem uma outra geometria de direção também. Não é aquela história só do facelift e colocar um adesivo mostrando que é off-road, né, Quinta? Não, é realmente um trabalho técnico profundo também, né? Isso é importante porque a gente vive numa sociedade de aparências. Então, quando você vê uma montadora colocar um carro com modificações técnicas importantes, como é o caso aqui dessa F-150 Tremor, é muito bom. A pessoa que vai comprar esse carro pode ter certeza que ela vai ter amortecedores diferentes, vai ter molas diferentes, o ajuste da suspensão muito diferente. Tá, e a outra coisa que a gente percebe, muitos detalhes em laranja. Eu sou daltônico, então eu vi vermelho, mas já avisaram que isso aqui era laranja, preço ponto laranja, para dar esse toque mais de exclusividade. Continuo aqui com uma tela de 12 polegadas, o painel instrumentos também com 12 polegadas, alguns modos de condução, e a gente está dirigindo agora com uma pista até escorregadia no 4x4 High, que não é aquele tão pesado, mas segura muito bem para a estrada. E de modos de condução, a gente está usando o sistema escorregadio. E tem neve, tem eco, mas depois eu detalho tudo isso para vocês. Agora, eu acho que esse pacote de conectividade, cada vez mais, ele traz aquela história de você estar num veículo off-road, você está numa picape, mas com o conforto de um SUV. Cada vez mais a gente vê isso, né, Quinta? O conforto interno, é só pegar aquelas picapes de 30 a 40 anos atrás, elas eram muito duras, era meio um pé de boi por dentro. Hoje, a tecnologia embarcada que tem, o conforto e acabamento, é como se estivesse no SUV e olhasse pelo retrovisor e você vê uma caçamba lá atrás, não é isso? É verdade. O conforto, ele é um item que se impôs de forma muito forte dentro da indústria automobilística, né? Porque além da picape, como você está falando agora, mesmo os carros esportivos, né? Você pega um carro esportivo, um super esportivo, tem conforto também, você consegue andar com ele na cidade. Então, mas esses carros também oferecem ajustes, né? Eletrônicos, você pode deixar ele mais duro, mais confortável, dependendo do uso que você vai dar, né? Alex, também completando a questão do motor, ele tem 405 cavalos de potência, né? Essa potência máxima chega a 6.000 rotações e o torque é de 556 Nm a 4.250 RPM. É um coice. Quinta, alinhando aí com um pouco do nosso expertise de Fórmula 1, era mais ou menos aquele carro que a gente via antigamente, né? Que 70% era na mão do piloto e 30% no carro. Hoje a gente vê diferente, né? 70% do carro é mais ou menos o que a Ford está colocando aqui de muita tecnologia proativa, com inteligência artificial, como o Bernasconi falou, e com assistente de direção, que para mim isso é sempre muito importante quando caminha para a segurança, não é? Sim, é muito interessante isso, porque é o conforto, a segurança e eu acrescento essa acessibilidade que a Karina estava falando, acessibilidade também de qualquer tipo de modo de condução, né? Porque você não precisa ser exatamente especialista naquele tipo de condução para você usufruir de um carro desse, né? E o carro te ajuda. Eduardo Bernasconi, Karina Simões e meu parceiraço aqui do lado, Sérgio Quintanilha. Super obrigado, gente. Valeu, Alex. Valeu. A frente é muito robusta, mas está na lateral a grande diferença e também aqui na frente. Um ângulo de entrada de 28 graus, na traseira 28 graus e uma altura em relação ao solo de 277 milímetros. Isso que dá aquela vocação verdadeira off-road, porque a Tremor, diferentemente da Raptor, ele tem um conceito muito mais off-road, ou seja, de altíssima performance e para superar qualquer tipo de obstáculo. A gente até comentou aqui que o histórico da F-150 nos Estados Unidos é muito bom. Há 45 anos é a picape mais vendida por lá
e com uma assinatura muito forte, não só no design, mas na motorização, no conforto, na segurança e atributos que garantem ela como uma verdadeira fora da estrada e também um utilitário esportivo para quem enfrenta as vias públicas da cidade. Bom, e aqui na lateral, já tinha comentado com vocês, ângulo de entrada, ângulo de saída, altura em relação ao solo e alguns detalhes que identificam muito bem a Tremor. Esse lado aqui todo laranja, o Tremor aqui bem do lado. E para mim, que eu comentei até com o pessoal que estava comigo fazendo test drive, uma das principais assinaturas que você conhece até em qualquer daqueles longas dos Estados Unidos, que é uma F-150, é essa linha aqui, lateral da porta, né, que tem uma caída logo depois, chegando aqui no retrovisor e que dá uma assinatura muito especial. Então fica aí o nosso test drive, tem muita coisa para acontecer aqui na Patagônia ainda. Espero que você tenha curtido, principalmente esse tempinho aqui, que não é o nosso veranico de São Paulo, mas é um frio de menos 2 graus. Até já! E do frio de menos 2 graus da Patagônia, eu vou te levar agora para os 40 graus de Goiânia para a gente conversar com o diretor de rede e vendas da BYD, Henrique Orrori, o Japa. Estou aqui nesse calorzinho de 40 graus agora com o meu querido Japa para falar um pouco de rede. A gente fala muito no Máquinas na Pan de lançamento, de novidade, de tecnologia. Mas eu acho que aqui a gente até brinca, né? O chão de fábrica, que é o chão de loja, é onde tudo acontece, né, Japa? Exatamente. Aqui é a nossa maior riqueza, tá? Aqui é o nosso laboratório, onde a gente traz as respostas do mercado para melhorar como empresa e entregar o nosso melhor para os nossos clientes, né? Japa, uma coisa que eu percebi desde a minha primeira visita às concessionárias, que eu tenho feito trabalho visitando há mais de um ano, é que não são vendedores, né? São consultores. Quando o cliente passa por aquela porta, a gente percebe que é um approach muito mais de entender o que ele precisa, quais são as demandas que tem do mercado, mas também, principalmente, atender a necessidade de mobilidade. Exatamente. A eletrificação ela tem que ser feita com muito cuidado, né? Então o nosso vendedor ele é muito bem treinado para primeiro entender as reais necessidades do nosso cliente e oferecer a melhor solução, né? A BYD, primeiro que a BYD também ela tem a condição, o nosso vendedor tem a condição de fazer uma venda extremamente consultiva e não empurrar qualquer produto. Nosso line-up é muito extenso, né? São mais de 10 modelos lá, então a gente tem essa capacidade de atender realmente soluções específicas, né? Então isso é um trunfo que a BYD tem hoje no nosso mercado. Japa, uma coisa que eu comentei, inclusive, com a sua visita lá no Pânico, né? Que foi um show, o cara que deu uma aula lá de rede, de mercado, é que eu nunca vi, e eu estou há 25 anos no mercado de automóvel, mais de 40 em automobilismo, um crescimento tão grande da rede, de percepção também de mercado, de uma marca nova chegando às ruas, como foi da BYD. A que você atribui esse sucesso da BYD na mobilidade urbana? Eu acho que a gente tem diversos diferenciais, né, Rufo? Mas eu gosto sempre de salientar 2 deles. Eu acho que o primeiro é a questão do nosso tamanho de time de engenheiros, né? A BYD ela tem um time gigantesco de engenheiros, são mais de 120 mil pessoas extremamente talentosas que dormem e acordam pensando em inovação tecnológica, com a missão de criar soluções tecnológicas diferentes, né? Isso dá um poder de diferencial competitivo gigantesco para nós. E o segundo ponto é a rede de concessionárias, né? Que nós estabelecemos aqui no Brasil. A BYD hoje, nós ainda não temos a maior concessionária, a maior rede de concessionárias do Brasil, mas a gente fala sem sombra de dúvidas que é a melhor rede de concessionárias do Brasil. Só os melhores grupos extremamente sólidos financeiramente falando e também com muita história no setor automotivo, né? Então é algo que a gente tem muito orgulho, é da rede de concessionárias que a BYD tem construída aqui no Brasil. Pois é, e nesse curto prazo de tempo que eu comentei, hoje já são 173 concessionárias. Mas existe alguma meta, da mesma maneira que você estabelece aqui para a rede a meta de vendas, existe uma meta de número de concessionárias até o final desse ano? Contamos hoje com 173 concessionárias, estamos de norte a sul do país muito bem representados, mas não paramos por aqui, né? Até o final do ano o objetivo é ultrapassar a barreira de 270 concessionárias no Brasil. Valeu, amigo. Super obrigado por trazer toda essa cultura da eletrificação aqui para o Máquinas na Pan.
Obrigado, Rufo. Obrigado, pessoal. Valeu. E já que estivemos no País dos Irmãos para o lançamento da Tremor, eu vou trazer agora um convidado mais que especial, argentino de nascimento e brasileiro de coração, o comentarista da Jovem Pan, Gustavo Segré. Segré, a gente pode dizer que a mudança de governo trouxe um impacto positivo com o fortalecimento da economia argentina? Sem dúvida nenhuma que o impacto do Milei na economia argentina foi positivo. E vou justificar com números. Quando o Milei assume em dezembro de 2023, a inflação mensal foi de 25,5%. A última indicação de inflação da Argentina foi de 2,7%. E por que esse milagre? A Argentina, nos últimos 123 anos, desde 1900 até 2023, teve 10 anos apenas, sobre 123, de superávit fiscal. Quando qualquer país fica em déficit fiscal, ou seja, gasta mais do que arrecada, ele precisa se financiar. E tem 3 opções para isso. A Argentina utilizou as 3. Emissão monetária. Só para ter uma ideia, desde 2019 até 2023, a Argentina emitiu 17 trilhões de notas. A nota, o peso argentino, tem uma largura de 16,5 centímetros. Para ter uma ideia da quantidade de dinheiro que isso representa, colocando uma nota atrás da outra, daria para ir até a Lua, dar 135 voltas na Lua e voltar à Terra. Isso era a economia argentina. A outra possibilidade de financiar o déficit fiscal é com títulos da dívida. A terceira opção, aumentar a carga tributária, o que a Argentina fez constantemente. O IVA, que hoje é de 21%, começou lá atrás com 13% de alíquota. E qual é a contrapartida para isso? Diminuir o gasto público. E foi o que o Milei fez. Esse foi o impacto mais positivo. Cortou 5% do PIB o gasto público. E o Milei foi mais longe. Colocou superávit nominal. Para explicar à audiência, o governo arrecada, o governo gasta, sobrou dinheiro. Se sobrou, superávit fiscal. Com esse dinheiro que sobrou, paga juros da dívida. Sobrou dinheiro, superávit nominal. E com esse superávit consegue fazer investimentos, diminuir a carga tributária, o que vai propor uma melhora nas condições econômicas que trazem mais emprego. Como será daqui para o futuro? Eu acho que a economia argentina está muito bem na macroeconomia, nos números do governo, mas ainda está com algumas dificuldades na microeconomia. De qualquer forma, a população começa a sentir esses impactos. E agora vem a outra parte. O que deveria fazer o governo Milei? Transparentar a economia. Por exemplo, quem queria comprar dólares na Argentina não podia. O dólar oficial era fictício, porque ninguém conseguia comprar. Mas a partir de agora foi tirada essa restrição e olha só, o dólar blue, o dólar paralelo, vale menos que o dólar oficial. Isso só acontece nas economias que têm uma estrutura sólida. Então, o Milei está indo pelo bom caminho e tomara que isso possa trazer melhoras para a população argentina. Um abraço. Vamos aproveitar agora todo o expertise do jornalista Marcos Camargo, do portal R7 e site Auto Show, para comentar toda essa renovação que foi feita na nova Ford Maverick. Oi Alex e amigos da Jovem Pan. Bom, falar sobre a Maverick Tremor, que é uma picape compacta, já tem alguns anos no Brasil, não muitos, mas o que eu preciso dizer é que ela evoluiu bastante do que nós dirigimos aqui na Patagônia. Eu achei que não é na direção, porque o motor é o mesmo, não mudou, só que alguns itens que faltavam para ela não faltam mais. Então ela tem um pacote ADAS mais completo, né? O controle de cruzeiro adaptativo, ela para no trânsito, depois volta a andar conforme o trânsito vai evoluindo. Teto solar também, alguns itens novos de controle de modos de condução, a multimídia maior. Então eram coisas que a Maverick ficava devendo e agora não fica mais. Mas o que eu mais achei interessante é que o preço dela também está mais competitivo. Aqui no Brasil ela concorre com a Fiat Toro, que é a toda poderosa do segmento, vende muito bem, e a Ram Rampage,
que usa ali a mesma base, né, ela é um pouco mais cara. Agora a Maverick fica entre a Toro e a Rampage, oferecendo um preço e um custo-benefício melhor. Isso que eu achei que da parte da Ford foi muito inteligente. Então eu acho que agora a gente vai ver mais Maverick nas ruas do Brasil. E essa versão Tremor, com um pneu, né, lameiro, suspensão mais alta, para quem gosta de pegar uma estrada de chão, eu acho que pode ser uma alternativa bem legal. Assim como a F-150, a Maverick, na minha opinião, ficou bem legal, Alex. Vamos acelerar agora o Hot Wheels para fazer uma conexão direta com o circuito Velocitar, no interior de São Paulo, para conhecermos juntos o Porsche 911, que tem ao volante o aspirante a piloto Léo Maringulo. E cá estamos novamente, agora no interior de São Paulo, em Mogi Guaçu, no Autódromo Velocitar, para conhecer a mais nova chegada em terras tupiniquins, o famoso Porsche 911 ou 911, e aqui na geração 992.2. E que chegada, hein? E o que dizer sobre esse clássico? Eu gostaria de estar na garagem? Claro que eu gostaria, mas depois que eu descobri que o Carrera T, uma das versões aqui do 911, viria para o Brasil com um câmbio manual, aí eu cravei o pé e falei que é esse que um dia eu chego lá, né? Mas até eu chegar lá, vamos dar uma olhadinha nessa versão que é a GTS, que também veio com algumas novidades, que é a T-Hybrid. E vamos começar aqui pela frente, ó. Aqui pela frente a gente já viu que algumas diferenças são o seguinte: o farol ele não é mais bipartido. Antes a gente tinha um DRLzinho aqui embaixo e o resto aqui do farol na parte de cima. Agora eles tiraram o DRL e unificaram tudo numa peça só. Eu achei que ficou bem bonito, ficou bem diferente. Isso ajudou em quê? Eles modificarem a grade. A grade ela ficou mais larga e agora ela tem uns flaps ajustáveis. Esses flaps aí ajudam no dia a dia ou conforme o carro ache necessidade de entrar mais ou menos ar aqui no radiador. E vindo aqui na lateral a gente tem algumas novas opções de roda e como sempre, aqui no caso da GTS, 20 na frente, 21 atrás, né, com um aperto rápido. A gente vê que a gente não tem os parafusos aqui, é no aperto rápido. E vindo na traseira, que é onde a gente também tem algumas novidades, é o seguinte: a gente se viu de novo aqui com a nova lanterna sem os dentinhos nas pontas, né, a nova assinatura da Porsche, então a gente não tem mais os dentinhos. E eles mexeram nessa seção aqui inferior também, então ficou ó, totalmente linear. E aqui em cima também eles modificaram um pouquinho do layout das entradas de ar no motor. Bom, mas aqui por fora a gente já viu um pouquinho, quero mostrar para vocês lá dentro. Aqui internamente, como a gente sempre sabe, acabamento premium, né? A gente tem uns trechinhos aqui ó, em fibra de carbono e tanto no painel quanto nos bancos a gente tem couro e alcântara. Mas a grande mudança aqui nos 992.2 é o seguinte: de cara o piloto, né, vê aqui o painel cluster que não tem mais o contagiro analógico e sim o painel inteiro é digital. Eu vou te falar que eu sinto um pouquinho de falta, viu? Um pouquinho raiz do contagiro aqui no meio. Mas, como a própria Porsche diz, facilita aí no dia a dia, principalmente quem está na pista. A segunda mudança, a gente não tem mais aquela chavinha aqui de dar a partida. Agora a gente está com um botão com clique, né? Igual a maioria dos carros que são no start-stop, só aquele cliquezinho. E tem uma outra coisa também que eles explicaram pra gente, que aqui os botões físicos de acesso fácil vai variar de acordo com a configuração que cada pessoa fizer no site na hora de encomendar o 911. Mas assim, parando agora um pouquinho de falar, vamos para a pista que a gente vai botar isso daqui para andar. E aqui dentro não podia ser diferente, né? Nesse caso aqui a gente está guiando o Carrera T, então a gente tem um câmbio manual e aqui a gente tem um 3.0, nossa senhora, um 3.0 de 394 cavalos, 46 kg de torque, um pouquinho abaixo aí do que a gente se acostumou agora com o GTS T-Hybrid, né? Que a gente fez uns testes, que tem um turbo compressor que leva aí a potência de 541 cavalos. É muito incrível a potência que ficou o novo GTS, ficou muito próximo das versões turbo de geração anterior, 992.1, né? Só que aqui, ó, cambiou segunda. Olha como enche.
Ó, e na curva, ó. Olha como aponta o manual. Óbvio que a gente tem um GT3 na frente que aponta muito, mas ó. Eu só fico em terceiro e segundo o tempo inteiro. Dificilmente eu cambio a quarta. É um 3.0, mas é uma delícia. Não dá nem tempo de falar. Ó, a quarta, aí aqui a gente já não tem muito tempo, ó. A gente reduz, terceira, deixa o giro subir, segundinha, sai de lado e vambora. Esse 3.0 é bem divertido, viu? Tração traseira, não tem jeito. O equilíbrio que tem aqui no 911 é coisa de outro mundo. O manual é bem divertido. O PDK é mais rápido, sem sombra de dúvida. Mas esse 3.0 aqui não deixa nada a desejar. Inclusive, deu pra se divertir bastante. Diferente, e não, na verdade não diferente do T-Hybrid, né? A gente também se divertiu bastante com o T-Hybrid, só que lá é isso, lá agora a gente tem um motor 3.6, antes era biturbo, né? Então ele é monoturbo agora e ele tá com 541 cavalos, então tem bastante potência, tem bastante força, mas a dúvida aqui fica grande, viu? Manualzinho carreira T ou GTS T-Hybrid? Então é isso, 911 carreira, tá aí, nova chegada 992.2. Falando de valor inicial do carreirinha, 930 mil, carreira T, que é o manual, 980 mil e nesse caso aqui GTS T-Hybrid, 1.180.000 reais. Todos esses valores são sem opcionais. Gostaria de levar para casa, viu? Eu vou indo nessa, valeu, até a próxima! Você vai conhecer agora uma máquina que desafia todos os limites do seu bolso e de performance, a destemida Lamborghini Temerário. Com muita ousadia, extrema performance e superando limites, o Temerário não é apenas veloz, mas provocador em todos os sentidos. A Lamborghini, sinônimo de ousadia e performance extrema, parece ter superado novamente seus próprios limites com o Temerário. Nomeado apropriadamente com a palavra que evoca coragem extrema e desrespeito ao perigo, o Temerário é uma ode à rebeldia que marca o DNA da marca de Santarga Bolognese. No visual e design, pura provocação para a concorrência. O visual do Lamborghini Temerário é agressivo e radical. Linhas cortantes, entradas de ar ampliadas e uma silhueta que parece pronta para romper a barreira do som fazem parte do pacote. A carroceria é esculpida em fibra carbono e materiais compósitos com detalhes ativos que otimizam a aerodinâmica em alta velocidade. O seu spoiler traseiro, ajustável eletronicamente, difusores inspirados na Fórmula 1, completam o visual intimidador. Homenagem às raízes mecânicas puristas da Lamborghini, sob o capô, um rugido do inferno. Às raízes mecânicas puristas da Lamborghini, antes de uma transição completa à eletrificação. Com cerca de 850 cavalos e 100 km por hora em menos de 2,5 segundos, o superesportivo entrega uma experiência visceral. Um sistema híbrido leve pode estar acoplado para fornecer torque instantâneo e reduzir emissões sem comprometer a brutalidade sonora. No interior do Temerário, muito luxo e tecnologia para honrar o DNA da marca e histórico aristocrático de Ferruccio Lamborghini.
Painéis digitais configuráveis, comandos por voz com inteligência artificial e bancos em alcântara com costura contrastante remetem às pistas de corrida. Um sistema de telemetria integrado permite que o piloto revise sua performance em tempo real. Uma celebração do instinto selvagem sobre 4 rodas. Em uma era de transição para o elétrico e autônomo, o Lamborghini Temerário se recusa a seguir o fluxo. A Lamborghini deve produzir o Temerário em tiragem limitada, com apenas 63 unidades, uma alusão ao ano de fundação da marca, 1963. Cada exemplar será personalizável pelo programa Ad Personam, com preços estimados na casa de 3 milhões de dólares. Com muita fúria, luxo e estilo, Lamborghini Temerário é mais que um supercarro, uma celebração do instinto selvagem sobre 4 rodas. Hoje foi só um teaser desse cenário maravilhoso do Beto Carreiro World, mas já já você vai assistir a matéria completa aqui no Máquinas da Pan, que fica por aqui. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.